Salve, galerinha de casa! Sou o professor Edgar Luna, estou aqui mais uma vez para a gente abordar mais um conteúdo dos nonos anos. Mas antes da gente começar, quero mandar um grande abraço e um beijo para minha irmã que está aniversariando hoje. Beijo, Maiara, felicidades! Bem, hoje o nosso conteúdo é a Era Vargas. Só que a gente vai fazer um trabalho um pouco diferente. Nós vamos trabalhar o contexto da Era Vargas a partir da letra de algumas músicas, para a gente quebrar um pouco essa linearidade e essa factualidade que normalmente a gente vê nos livros de história. Então, preparem-se que lá vem história. Joga a tela cheia, por favor. Tela cheia, por favor. Bem, a primeira música que nós vamos trabalhar é justamente um samba, não é? Já que nós estamos vivendo vamos dizer assim, a construção de uma identidade, uma busca de uma identidade nacional, e o samba vai ser um elemento fundamental para abordar esse tema, não é? Visto que em 1956 esse samba ele vai representar o samba de exaltação, que vai contrastar com o samba, né, ligado ao malandro, que o Estado Novo, né, o Estado varguista, ele vai combater tanto. Então, para a gente iniciar, vamos ver a letra, né, do samba, que foi composto por Padeirinho, né, que leva o nome por conta da profissão de seu pai, e foi um samba da Estação Primeira de Mangueira, em 1956. Então, no ano de 1883, no dia 19 de abril, nascia Getúlio Dornelles Vargas, que mais tarde seria o governador do nosso Brasil. Ele foi eleito a deputado para defender as causas do nosso país. E na Revolução de 30, ele aqui chegava como substituto de Washington Luiz. E do ano de 1930 para cá, foi ele o presidente mais popular, sempre em contato com o povo, construindo um Brasil novo. Corta para mim, por favor. Então, essa letra ela vai mostrar, né, essa efervescência que estava no final da década de 20, em torno das forças que lutavam contra a República Velha, contra a República Café com Leite. Mas para a gente compreender, né, todo esse processo da Revolução de 30, temos que compreender, né, os efeitos da crise de 29, como ela vai afetar a economia e a política brasileira nessa época. Tela cheia, por favor. Nós vamos ter, né, o Brasil produzindo mais café do que o mercado internacional podia suportar. Obviamente, isso levou a uma crise de superprodução e a queda do preço do café no mercado, o que vai trazer a bancarrota de alguns cafeicultores, mas também a migração de investimento para outros setores, para o setor da indústria, né, principalmente. E nós vamos ter também uma dificuldade de importações por conta do valor do R$1.000, que era a moeda da época, que vai facilitar que os produtos que eram importados, os produtos industrializados, eles sejam substituídos por essa nascente indústria nacional. E também, na questão política, nós vamos ter a crise, né, dessa alternância de poder, desse pacto de poder entre as oligarquias paulista e mineira, que chamávamos de República Café com Leite ou Política Café com Leite. Corta para mim, por favor. Bem, então nós vamos presenciar justamente essa efervescência que vai levar à Revolução de 30. E trago mais a letra de uma música, que é uma marchinha, a marchinha chamada GG, de um compositor chamado Lamartine Babo, que nós vemos na imagem cheia, onde nós vemos na imagem, onde diz, né, um pequeno trecho da letra. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabellum, que é pistola, né, arma, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo. G é Gé, teu, tu,
L-I-O Getúlio. Então, Almirante, né, ele canta essa música composta por Lamartine e Babo, que vai mostrar justamente esse contexto que está acontecendo, essa efervescência em torno dessas forças que vão levar Getúlio Vargas ao poder. Então, qual foi o contexto, né, da Revolução de 30? A Primeira República, a República Velha, já entra em crise, né, já na década de 20, em vários momentos, mas é na eleição presidencial de 1930 que nós vamos ter esse arranjo político colocado em xeque, né? Algumas forças, como o tenentismo, posteriormente a Coluna Prestes, né, elas vão ser elementos fundamentais no combate a essa república, né, essa república que nós chamamos de República Velha ou Primeira República. Então, nessas eleições, pela política do café com leite, Washington Luiz, que era o presidente de então, ele deveria indicar um presidente, né, por Minas Gerais, né, pela indicação mineira, mas ele acaba indicando um outro paulista, que é o Júlio Prestes. Visto isso, vamos ter uma cisão, né, nesse pacto, e Minas Gerais vai se aliar ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e vão lançar Getúlio Vargas, né, na frente da chapa da Aliança Liberal. Mas é em Pernambuco que nós vamos ter o desfecho que vai levar à Revolução de 30, porque Vargas perdeu nas urnas. Né, mas sabendo que as eleições eram fraudulentas, né, voto de cabresto, voto aberto, né, inúmeras questões, elas ajudavam na dúvida em relação ao pleito eleitoral, mas, de certa forma, Vargas e outras autoridades que faziam frente a São Paulo, elas vão, de certa forma, aceitar. Mas um evento aqui em Pernambuco vai mudar toda a história, que é quando vai ser assassinado o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, né, na Rua Nova, na confeitaria, em uma confeitaria da Rua Nova. Então, esse assassinato ele vai servir de elemento, de estopim, para o início da Revolução de 30, que vai levar Getúlio Vargas ao poder. Bem, governo provisório, né? Vargas chegando ao poder, então nós vamos ter aí de 30 a 34 o governo provisório, né? E a gente já começa a ver o caráter, né, autoritário de Vargas. Né? A gente vê a nomeação de interventores, né? No caso de Pernambuco, para Pernambuco, vai ser colocado como interventor Carlos de Lima Cavalcante, né? Depois nós vamos ter Agamenon Magalhães, já no Estado Novo, mas nesse período Carlos de Lima Cavalcante. A dissolução das câmaras municipais, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Criação de novos ministérios, né? Também vai inaugurar o projeto modernizador de Vargas, como o da Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio. Né? Também vai ser uma outra pauta da bandeira varguista, essa luta, né, pela modernização da educação. Nomes como Anísio Teixeira vão se destacar nesse momento, como também uma nova visão do trabalho, combatendo aquela visão do malandro, do vadio, que a gente vai perceber muito nesse confronto, né, dos sambas. Né, o samba ligado ao malandro, né, de Wilson Batista, por exemplo, e o samba ligado a Noel Rosa, um samba que vai valorizar mais, vai combater mais a figura do malandro e vai valorizar mais a figura do trabalhador, como a gente vai ver também em outros sambas, em outras letras. Bem, também temos essa centralização da política econômica financeira e da administração do comércio exterior. Corta para mim, por favor. Bem, vamos pensar o seguinte, qual foi o estado que saiu mais prejudicado na Revolução de 30? Né? A principal derrotada foi São Paulo e, obviamente, que Vargas não deu o mesmo tratamento, né, que vai dar a outros estados, não vai dar o mesmo tratamento aos paulistas, né? Tratando os paulistas de uma forma mais humilhante. Isso vai levar, né, à Revolução de 1932, que nós chamamos de Revolução
constitucionalista. E trago uma parte do hino, né, da revolta constitucionalista para a gente analisar esse período, né, e essa luta dos paulistas por uma Constituição, né, por uma nova Constituição, que era o principal pleito dos revolucionários. Então, da alma cívica de um povo, irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. Então, essa foi, né, representativa. Obviamente que os revolucionários de 32, eles foram derrotados diante da superioridade, né, do poder das forças federais. Mas, mesmo assim, eles tiveram seu pleito atendido, porque em 1933 Vargas vai convocar novas eleições. Mas até chegar, né, vai convocar uma Assembleia Constituinte que previa novas eleições. Mas até chegar vai haver todo um clima, né, de quem vão ser os novos candidatos, né? Quem serão? Eu trago a letra de uma música, né, chamada A Menina Presidência, que vai representar um pouco esse clima, né, e esse desejo de Vargas, né, de ver Vargas no poder, na continuidade do poder. Tela cheia, por favor. Bem, então, o homem quem será? Será seu Manduca? Se referindo a Armando Salles, que era um político paulista, ou será seu Vavá? Né, o apelido de Oswaldo Aranha, um político mineiro. Entre esses dois, meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Seu GG era o apelido carinhoso, né, que se dava a Getúlio Vargas, né, aos admiradores. E o meme, ele mostra, né, a construção do meme mostra essa adoração, essa construção do mito, né, dessa figura paterna de Vargas, que nós vamos ver no final da aula, não foi exatamente isso, né? Vai haver um populismo, não é? Mas ao mesmo tempo um beneficiamento de forças elitistas também na época. Bem, chamada Assembleia Constituinte, né? A Constituição, formada a Constituição de 1934, vamos ver o que ela vai trazer de novo, o que ela vai trazer de modernizador e também de autoritarismo, já prevendo o que estava por vir com o Estado Novo. Então, Vargas vai manter, aliás, a Constituição vai manter a federação e as eleições diretas e o mandato presidencial de 4 anos. Mas essa primeira eleição ela vai ser indireta. E Vargas vai ser eleito, vai ser vitorioso. Vai se extinguir, né, o cargo de vice-presidente, vai se limitar ao habeas corpus e vai criar o chamado mandado de segurança. Então vejam que já traz muito o autoritarismo característico do regime varguista. A instituição da Justiça do Trabalho, e isso é muito importante a gente compreender essa questão do trabalhismo varguista, porque nós estamos vivendo um momento de supressão de direitos trabalhistas, da extinção do Ministério do Trabalho, então se torna muito atual esse debate, porque todos aqueles ganhos da época de Vargas, eles estão sendo combatidos e suprimidos na atualidade. Bem, a nacionalização das riquezas do subsolo, o voto universal e direto, menos para analfabetos e soldados. Talvez o elemento mais de vanguarda, mais modernizador da política seja justamente a instituição do voto secreto, porque isso vai evitar, de certa forma, as fraudes, vão diminuir as fraudes em relação ao que a gente via na República Velha. E também, né, outro elemento modernizador da política é a extensão do voto às mulheres. Então, os elementos autoritários e modernizadores desta Constituição. Mas qual era o contexto político atual? Nós tínhamos num cenário mundial, né, um mundo dividido entre ideias totalitárias e ideias socialistas, como a gente já viu em outras aulas. Então isso vai afetar o cenário político nacional, onde vamos ter a formação de duas forças, da Aliança Nacional Libertadora, né, liderada
pelo ex-tenente, né, o agora líder comunista, o Luiz Carlos Prestes, e vamos ter, por outro lado, um outro grupo político com uma inspiração fascista, com uma inspiração nazista, tanto que eles tinham até uma saudação onde imitavam, né, a saudação nazista, só que meio tupiniquim, que era o Anauê. Então esse era liderado por Plínio Salgado. De certa forma, né, os integralistas eles tentaram utilizar o apoio a Vargas para chegar ao poder, mas vão ter, né, seu objetivo frustrado. Vargas vai, depois de ter o seu apoio, ele vai se distanciar do grupo, mas a ANL, que tinha uma postura mais de embate, mais de luta, esse vai ser perseguido. E é justamente a ANL que vai dar todo o cenário, né, vai facilitar o cenário para que Vargas institua o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Por quê? Porque a intentona comunista de 1935 vai facilitar toda aquela trama, né, entre militares, né, o Olímpio Mourão, né, o nome nenhuma semelhança com a atualidade, então o Olímpio Mourão, o Góes Monteiro, o Dutra. Então eles vão arquitetar o chamado Plano Cohen, que dizia que estava acontecendo uma trama judaico-socialista para tornar o Brasil um país comunista, um país socialista, né? Consequentemente, isso vai dar todo o apoio para que eles implantassem a ditadura do Estado Novo em 1937. Tela cheia, por favor. Bem, dentro desses elementos de controle e repressão, nós vamos ter alguns marcos, né, como o DASP, criado em 1938. Esse vai ter um caráter mais modernizador da administração pública no Brasil, né, visto que essa modernização necessitava de profissionais mais qualificados. Então vai instituir uma série de concursos públicos para renovar esse quadro, mas se torna emblemático, né, dessa repressão varguista a criação em 1939 do Departamento de Imprensa e Propaganda, porque esse vai ser responsável pela censura dos meios de comunicação, pela propaganda do governo e pelo programa que nós temos até os dias atuais, né, que quase ninguém ouve, que é a Hora do Brasil. E isso é interessante porque falei a vocês, né, dessa briga entre o samba malandro, né, encabeçado, talvez simbolizado por Wilson Batista, né, representando esses malandros, e ele vai criar um samba chamado Bonde do Januário, no qual ele fazia uma crítica ao trabalho, né? Onde ele dizia que o bonde do Januário iria levar mais um sócio otário. E aí o Dip disse, não, vem cá, pode não, modifica a letra, e aí a música ela é toda modificada. Então isso é somente um exemplo da ação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas também foi muito característico da repressão dessa época a figura de Filinto Miller, né, o conhecido chefe da polícia varguista, né, que era muito conhecido pelo sadismo, né, o torturador do Estado Novo. E o caso de Olga Benário foi bem simbólico também dessa repressão, porque Olga Benário, a esposa do revolucionário Luiz Carlos Prestes, mesmo grávida, ela vai ser torturada e deportada para a Alemanha, onde vai morrer num campo de concentração. E sua filha só vai poder ser resgatada pelos avós e ver o seu pai somente com a queda do nazismo após 1945. Então, esse foi o cenário do Estado Novo. E quais foram as realizações do governo Vargas de uma forma geral? Então, nós temos a Constituição de 1937, né, que vai ser uma Constituição imposta, uma Constituição outorgada, que vai dar todo o respaldo jurídico a essa repressão varguista. Mas houve outros fatos, né? Em 1938 se cria o IBGE, cria-se a Justiça do Trabalho em 1939, a carteira de
profissional, que a gente tanto conhece, né? Criou a Companhia Siderúrgica Nacional em 1940, a Vale do Rio Doce em 1942 e a consolidação das leis do trabalho, né, conhecida como CLT, em 1943. E também a construção da hidrelétrica do Vale do São Francisco em 1945. Então, nós vemos que o Estado Novo, ele tanto trouxe elementos repressivos, mas também elementos modernizadores, né, para o Brasil. Mas quando é que o Estado Novo ele entra em crise? Quando ele começa a agonizar? Primeiro, a gente vai destacar que o governo de Vargas ele tinha muitas características, né, parecidas com o totalitarismo. Inclusive, no início da sua carreira política, né, quando ele começa a se destacar, ele se auto-intitulava como um admirador de Mussolini. Então, ele vai trazer esses elementos, né, para o seu governo. No entanto, por questões práticas, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, ele vai apoiar os Estados Unidos. E essa participação na Segunda Guerra Mundial, ao lado das potências democráticas, vai significar uma contradição de um governo com características totalitárias, ditatorial, apoiando as democracias que vão sair vencedoras. Então, nós vamos ter, diante desse cenário, várias pressões pela democratização do Brasil. E Vargas ele vai ter uma atitude que talvez tenha provocado, tenha trazido, né, a uma pressão maior pela sua renúncia, porque ele vai perder o apoio dos militares, que o colocaram no poder no Estado Novo como ditador, né, a partir do momento que ele vai se aproximar ainda mais do povo e de algumas entidades políticas que até então tinham sido perseguidas por Vargas. Ele vai dar anistia, né, a vários presos políticos. Então nós vamos ter dentro desse cenário uma quartelada que vai pressionar pela renúncia de Vargas, chefiada pelos mesmos generais que o levaram ao poder em 1937. Bem, e aí a gente fica a pergunta, né? E aí, quem foi Vargas? Não é? Que elemento? Quem foi o herói, né? O ditador? Então a gente vai tentar desconstruir esse mito, né? E ver Vargas apenas como dentro de um contexto histórico, em que nada foi feito de uma forma, nada foi feito em vão, mas como produto histórico desse contexto. Por isso que trago a frase, né, pai dos pobres e mãe dos ricos. Porque o governo Vargas, do ponto de vista social, nós vamos ter aspectos positivos, também do ponto de vista econômico, mas, por outro lado, do ponto de vista político, tínhamos uma ditadura. Então, que pontos foram esses? Não é? Nós vamos ter na área econômica grandes avanços com a modernização industrial, investimentos na infraestrutura. Os trabalhadores foram beneficiados com leis trabalhistas que vão trazer férias remuneradas, descanso semanal, limitação do horário de trabalho para 8 horas diárias, como a gente bem conhece, como também nós vamos ter na área política a falta de democracia, a censura e a aplicação de um regime populista, certo? Então, além de popular, então também, né, populista, ou seja, demagógico também. Bem, reprimiu movimentos sociais e controlou fortemente o movimento sindical, que nós chamamos de peleguismo. Então, o peleguismo seria justamente a simbologia daquela pele de carneiro usada no sul, que vai evitar o atrito entre a sela e o dorso do cavalo, evitando machucar. Então, esses elementos, né, que vão ser controlados dentro dos sindicatos, vai evitar esses atritos. E até a aceitação desses sindicatos também vai ser um elemento controlador. Então, trago para vocês uma sugestão de atividades que depois vocês vão dar uma olhada no vídeo, certo? Então, boa tarde e obrigado, pessoal. Até a próxima.